Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, vamos agora encerrar essa sequência sobre o nosso planeta, a Terra, né? Essa é a última aula. E vamos trazer, assim, alguns fatos interessantes. Vamos lá. Nós já vimos que nossa Terra é um planeta sólido, né? Telúrico, tá? É um planeta que tem uma gravidade. Isso é interessante. A gravidade da Terra, no geral, é 9,8 metros por segundo ao quadrado, né? Isso a gente às vezes aproxima para 10 metros por segundo ao quadrado, mas na verdade 9,8 metros por segundo ao quadrado. Já, por exemplo, a Lua, que é bem menor que a Terra, né? É 1,62 metros por segundo ao quadrado, tá? Por exemplo, pronto. Uma pessoa de 75 quilos aqui na Terra, a nível do mar, se eu fosse para a Lua, eu ia pesar 12 quilos e 42, né? 12,42 quilos. Lá na Lua, você vê, 75 quilos aqui, 12 quilos e meio mais ou menos lá na Lua. Se eu fosse para Júpiter, lá é o seguinte... Lá é 24,7 metros por segundo ao quadrado, na gravidade média, né? E, por exemplo, com meus 75 quilos, lá em Júpiter, pesaria 189,6 quilogramas, quase 190 quilos. Então, assim, por aí você tem uma ideia de que como a gravidade ela vai variar. É claro que o meu corpo não mudaria. Quer dizer, mudaria porque se eu fosse para Júpiter eu seria achatado. Mas assim, isso que você está vendo ia mudar a questão da gravidade sobre esse corpo, né? Na verdade, seria 75 quilos aqui, 12 quilos e meio na Lua, quase 90 em Júpiter. Somos hominídeos, né? Nós viemos da evolução de outros seres, né? No caso, seres hominídeos. Esses primeiros seres viveram aqui na Terra há mais ou menos 14 milhões de anos atrás. Você vê, os dinossauros foram extintos há 65 milhões. Eles estão um pouco mais do que 14. Né? 65, 14 é 4 vezes, quer dizer, dividido por 4 dá 60, né? Eles viveram quase 4 vezes mais atrás do que a gente. No caso, os hominídeos. Porque o Homo sapiens, que é o que nos deu origem mesmo, ele está um dia desse aí. Ele está há mais ou menos uns 350 mil anos, né? Nem milhões. É 1000 anos. A gente, por exemplo, quando lê a Bíblia, a gente volta o quê? Além do tempo que Jesus esteve, que é uns 2000 e poucos anos, a gente volta mais uns 4, 5, 6 mil anos, mais ou menos. Né? Os historiadores dizem que nós inventamos a escrita, a agricultura, há uns 10, 12 mil anos atrás. Então, a Terra é jovem nesse aspecto, né? Para a nossa presença. É claro que na época, por exemplo, dos dinossauros, a temperatura era diferente, os gases eram diferentes, até os continentes eram diferentes. Não é igual são hoje. Tanto é que a gente vê um monte de crateras, por exemplo, na Lua, porque ela praticamente não se alterou nada. Então, tudo que chocou lá ficou gravado. Aqui na Terra tivemos também crateras, só que com a deriva continental e a mudança dos continentes, elas descem, né? Elas sobem. Isso criou com que essa camada parecesse que ela se renovasse. Então, algumas crateras que existiram lá atrás, elas já desapareceram, foram derretidas e a litosfera se refez, se renovou. Então, essa é uma característica. Agora, para você ver, nós temos uma característica interessante, que é o nosso planeta, ele é um geóide. Eu já expliquei isso. Desculpa. Ou uma esfera meio achatada, né? Alguma coisa assim. Um esferoide achatado, poderia dizer.
Você vê, Aristóteles, né, Eratóstenes, já no Antigo Egito, muito antes de Jesus, há muito tempo atrás, já sabia que o nosso planeta tinha uma tendência à esfericidade. Hoje se fala em terra plana, eu não sei nem como a pessoa se fala em terra plana, mas o nosso sistema solar não era plano. A Terra não era plana. Vou mostrar aqui uma foto. Olha essa foto. Você tem o Sol, aí você tem pertinho dele, né? Mercúrio, depois Vênus, depois Terra, depois Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. E apesar de não ser planeta, também está aí representado Plutão, né? Que é um planeta não, desde 2006. Já foi um planeta, mas hoje nós consideramos ele como planeta não. Ele, teoricamente, estaria no cinturão de Kuiper, né? É um cinturão aí que tem planetóides, planetas, asteroides, outras coisas aí, bem distante mesmo. Mas assim, todos são, entre aspas, meio redondo. A ideia é bem simples. Existia o berçário do nosso planeta, as coisas, as pedrinhas foram se juntando pela gravidade, foram batendo umas nas outras, grudando, formando um processo de criação até surgirem os planetas. Essa é a ideia, tá? Eratóstenes, ele conseguiu mostrar que o nosso planeta tem quase 40 mil quilômetros na sua circunferência. Isso lá atrás. Então, esse negócio de terra plana, eu respeito, eu acho legal, as pessoas até têm direito de pensar, mas poxa vida, quanto a fatos, não tem argumento. Quanto a o que a ciência está colocando, essa pseudociência inventada por eles aí, não tem o menor sentido, né? A Terra está mais que um geóide. Eu vou mostrar aqui algumas coisas sobre a Terra plana. Olha só, um navio, ele quando é visto indo para o mar, quem está na praia, ele vai ver ele afundando como se estivesse afundando total. Se a Terra não fosse plana, você só iria ver diminuindo. Mas ele inteiro, sempre inteiro. Menor, 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 mas sempre inteiro. Aí, ó, nesse desenho, fica claro que ele, para o observador, parece que ele está afundando e parece que as velas vão desaparecendo até ele subir. Não é que ele está afundando, é que a Terra é redonda, a Terra é esférica. Olha só, Aristóteles, ele já preconizava isso. Essa imagem que vocês estão vendo aí, ó, é essa aqui. Ó, parece que o navio está afundado, mas não. O que você está vendo é que a Terra, ela é esférica e o navio está desaparecendo. Além de estar ficando pequeno, também está desaparecendo as velas. Mas tentar explicar isso aí para quem colocou na cabeça que a Terra é plana é meio complicado, né? É difícil. É muito difícil. Ele vê a Terra assim, né? Olha só como é que ele vê a Terra. Todo mundo é redondo e a Terra é um plano. É meio estranho pensar dessa forma, mas da cabeça dele só pode ser assim. A Terra é plana e pronto, acabou. Os outros planetas não são planos, não. Olha aqui, pra você ter uma ideia, Eratóstenes, né, ele fez esse cálculo aqui. Ó, tá invertido porque eu estou filmando, mas assim, basicamente é o seguinte. Você tem a Terra, você tinha duas cidades que ele utilizou como referência, tá? Na mesma hora do dia, ele contratou alguém para observar um poço nessa cidade aqui, tá? De Alexandria, e outro em Siena, né? Aí ele descobriu que na mesma hora que ele estava olhando, existia uma estava
marcando 90 graus, claro, porque o sol estava pino, né, em Siena, mas em Alexandria, naquele mesmo momento, ela estava meio curva, tá dando uma diferença de 7,2 graus. Ele mandou calcular a distância de uma cidade a outra, tá? Essa distância, hoje a gente fala quilômetro, mas o que seria hoje mais ou menos 800 quilômetros de Siena a Alexandria, ele mandou calcular, e aí ele obteve o que seria a distância de um ponto, esses 800, e ele tinha o grau. Aí foi fácil, olha o que ele fez. Vamos lá. Ele pegou 7,2 graus é igual a 800 quilômetros, 360 é igual a x. Aí, 360 vezes 80 dividido por 7,2. Ou seja, há milhares de anos, há mais antes de Jesus, vamos dizer assim, ele já calculou 40 mil quilômetros mais ou menos. Hoje, com toda a tecnologia, a gente chega a 40.075 quilômetros. Ele, só usando a inteligência, chegou a esse valor. E, além de tudo, a gente encontra gente que fala que a Terra é plana em pleno século XXI. Dorme com essa? Bom, essa aula, ela demorou um pouquinho, mas ela trouxe muitas coisas interessantes. Até a próxima. E agora é Marte, o nosso próximo planeta. Eu vou me preparar para trazer muita coisa legal sobre Marte. Um abraço.